noite, Teresópolis. Estamos começando mais um programa OAB em Foco. Eu vou começar com os esclarecimentos. Hoje foram convidados... Na semana passada nós não tivemos o programa, nós não apresentamos o programa OAB em Foco, que sempre acontece ao vivo, às quintas-feiras. Por que não apresentamos? Os convidados da semana passada eram os vereadores, tá? Eu conversei com o presidente da Câmara, o vereador Arley, conversei com o Major Anderson e fiz o convite para que alguns vereadores viessem ao programa esclarecer para a população o que eles fizeram até agora, onde eles estavam no momento da crise, o que eles pretendem fazer, para que eles pudessem dar essa resposta para a população, que tem muita gente fazendo esse questionamento. Eles se prontificaram, se comprometeram a vir no programa, porém, a sessão da Câmara acontece terça e quinta-feira. Então, nós tivemos um problema em função desses horários. Eles até tentaram sair na quinta-feira da Câmara um pouco mais cedo, mas eles estavam ouvindo os secretários municipais. Eles já começaram um processo de fiscalização. Tentamos trazê-los hoje. Eles falaram, olha, Nelson, existe a sessão de 7 às 9. A gente vai tentar sair um pouco mais cedo. Então, pode ser que aconteça que durante o programa eles apareçam, alguns deles, ou um ou dois, tá certo? Mas não posso garantir isso. De qualquer forma, os vereadores estão convidados. Eles falaram que se fosse gravado não teria problema nenhum, que qualquer dia da semana seria menos terça e quinta, nesse horário, em função das sessões da Câmara. Bom, eu preciso fazer uns esclarecimentos. Hoje a gente vai falar sobre o Rotary Club aqui no... Está fazendo esse trabalho aqui em Teresópolis com a Shelter Box. Mas antes eu quero fazer uns esclarecimentos. O programa OAB em Foco é um programa voltado para a legislação, para o trabalho do advogado, para discutir questionamentos relacionados à área jurídica do município e até a nível nacional. No entanto, por uma manifestação pessoal, nós tivemos um desenrolar de acontecimentos depois que eu fiz aqui um questionamento ao prefeito municipal, que geraram até um desconforto, né? Porque, eu vou deixar bem claro aqui para você, eu, Nelson da Silveira Filho, eu não sou candidato a síndico, eu não sou candidato à presidência da OAB, eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito, deputado, senador, nem presidente da República. Eu não sou candidato a nada. Tudo que eu falei até agora foi como cidadão teresopolitano. E, por ter falado, eu fui surpreendido com uma avalanche de e-mails, por pessoas me parando na rua, dando os parabéns, dizendo assim, poxa, Nelson, gostei da sua coragem. E eu falei, gente, não é coragem, é oportunidade. Eu conheço muitas pessoas que falariam o que eu falei e talvez até mais, se tivessem a oportunidade de estar onde eu estou, frente às câmaras, falando com vocês. Então, eu não vejo vantagem no que eu fiz. Aliás, no final, eu simplesmente conversei, não fui agressivo, só me posicionei, porque eu acho que a gente tem que ser assim. Não adianta você falar bem de uma pessoa na frente dele e falar mal da pessoa depois que se afasta. Então, meu posicionamento enquanto cidadão é esse, eu me mantenho nessa posição. Não estou satisfeito até hoje com o governo Jorge Mário, acho que Teresópolis nunca foi tão mal administrada, mas não precisa, a minha opinião não, basta você andar pelas ruas da cidade. Hoje você só vê buracos na cidade, é uma cidade completamente abandonada, você não vê nenhum incentivo ao comércio, você não vê nada, mas nada acontecendo no município que tenha gerência, acontecendo de bom no município, que tenha gerência do poder público. E eu estive até pensando esses dias, eu falei, engraçado, a política, o político, na verdade, é o único empregado do mundo que manda no patrão, né? O vereador, o prefeito, na verdade, eles são funcionários da população, mas são eles que dão as ordens. E nós, patrões, acabamos ficando ali, sim senhor, não senhor. Isso não existe, gente. Quando a gente faz um questionamento a um político, ele não está fazendo favor em responder. É obrigação dele responder, é o dever dele responder. E eu falo o seguinte, se você tem na sua empresa um funcionário, e você chega para esse funcionário e fala assim, fulano, você vai ali na padaria, toma essa nota de R$100, vai ali na padaria e compra um pão para mim. Você vai ter vergonha de pedir o troco para ele? Você vai ter vergonha de pedir a nota fiscal para o seu funcionário? Claro que não. Você vai chegar para o seu funcionário, cadê o troco? Cadê o pão? Está aqui o pão. Cadê o troco? Está aqui. Cadê a nota fiscal? Quanto foi que você pagou?
Isso é que a gente tem que fazer com os funcionários públicos, com os políticos. Eu sempre falei, o vereador não é vereador, o prefeito não é prefeito, ele está prefeito. Mas parece que a eleição, a urna, ela tem um poder radioativo, eu brinco com os meus amigos falando isso, que ela tem um poder radioativo, que quando sai o resultado, fulano foi eleito, parece que ele sofre aquela transformação e vira um super-herói. Parece que ele está inatingível, que ele é diferente de nós. Ah, não, agora eu sou fulano, eu sou autoridade, o resto é povo. Então nós temos que acabar com essa mentalidade. E como nós vamos acabar com essa mentalidade? Participando. Você não precisa ser político, eleito, para participar do processo político do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Vou dar um exemplo, que eu estava conversando com um grande amigo, o advogado Robson, que ele me lembrou bem disso. Um dos maiores políticos da humanidade não exerceu nenhum cargo público, que foi Gandhi. Ele transformou toda uma nação apenas com exemplos. E ele poderia ter sido qualquer coisa, politicamente falando. E não. Ele fez o manifesto político sem estar exercendo um cargo público. Então nós podemos isso, nós temos esse direito e nós temos mais do que direito, nós temos a obrigação de participar disso. Então, eu vou contar para vocês a experiência que eu tive durante essas 2 últimas semanas. Eu até falei com um convidado aqui, até por estar esperando os vereadores, eu vou me alongar um pouquinho nesse início. Eu vou falar para vocês a experiência que eu tive essas 2 semanas, quando eu me manifestei frente ao prefeito municipal de Teresópolis, o atual prefeito, Dr. Jorge Mário Sedlacek, e eu falei bem antes do programa, eu disse, olha, eu veio aqui responder, eu não vou questionar, eu vou perguntar exatamente aquilo e cada um pense o que quiser. Mas agora eu vou dizer minha conclusão daquele programa. Depois daquele evento, daquele programa, nós entramos com uma série de protocolos na Prefeitura Municipal, pedindo cópias de inteiro teor dos contratos que foram estabelecidos com essas empresas que estão prestando serviço em Teresópolis. Vital, ARW. E até hoje, a Prefeitura não disponibilizou esses documentos. O que, no meu entender, chega a ser crime. Porque existe o princípio da publicidade, senhores secretários. Parece que agora criaram uma barreira na Prefeitura Municipal. Tem secretário aí virando a cara para mim, como se eu dependesse deles. Né? Vocês não fazem favor, não, vocês têm a obrigação de disponibilizar. Aí eu fui ver hoje lá por que não estão disponibilizando, caiu em exigência. Qual é a exigência? Nós temos que dizer para que nós queremos o contrato. Simples, para fiscalizá-los, para ver se vocês estão fazendo o trabalho de vocês, para ver se vocês não estão fazendo mau uso do dinheiro público. É só para isso que a gente quer o contrato, para ver se não tem nenhum ato ilícito sendo cometido. Era isso que vocês queriam ouvir, senhores secretários? É exatamente para isso que nós queremos. Nós queremos ver a planilha de serviços que vocês contrataram a RW e a Vital, porque já chegou em minhas mãos um vídeo feito por um teresopolitano, o Marcão, um abraço ao Marcão, todo mundo conhece, parece que tem um programa Rádio Geração 2000. Eu já falei, eu falo de qualquer pessoa, porque eu não tenho vínculo partidário com ninguém, eu vou falar do Mário Tricano, do Celso Dalmaso, do Nestor, do Nilton Salomão, não tem partido aqui, tá bom? O Marcão parece ter um programa na Rádio Geração, e ele fez a gravação, acho que 5 ou 6 dias depois do início da catástrofe, fez a gravação de funcionários da RW e da Vital varrendo as ruas aqui no centro da cidade, né? Cuidando de canteiro central, ali em frente à Casa de Portugal, só que eram os funcionários que tinham sido contratados por 1,5 milhão e por 3,5 milhões para desobstruir vias. Então eles foram contratados para desobstruir via, essa que foi a justificativa da Prefeitura Municipal, e no entanto eles estavam fazendo remoção de lixo, limpeza de rua, né? Limpeza de canteiro, me parece completamente errado. Aí eu tive acesso a esse vídeo e acho que nós devemos investigar essa situação. Vou tocar um assunto aqui, que o Dr. Jefferson, na verdade, pediu que eu não falasse. Mas eu vou falar, Dr. Jefferson, me desculpa, porque essa semana eu vivi uma coisa séria, eu considero muito séria. Eu, na terça-feira, estava em reunião, hoje é quinta, terça-feira, anteontem, e eu recebi um telefonema.
Aí quando eu atendi, a pessoa falou assim, doutor Nelson, aí eu tenho um critério. Me chamou de doutor é porque não me conhece. Né? Todo mundo que me conhece há muitos anos chama de Nelsinho. Quando me chama de Nelson é porque eu sei que me conhece há pouco tempo também. Então eu já tenho esse critério em mim. Bom, a pessoa, doutor Nelson, pois não. Doutor Nelson, meu nome é fulana, não vou dizer o nome da pessoa aqui, até para preservá-la. Meu nome é fulana, eu liguei para a Rádio Teresópolis, porque eu estou com um problema de remédios, minha filha precisa de remédios. E lá na Rádio Teresópolis me indicaram um senhor e me deram o seu telefone. Assim, mas eu não tenho vínculo nenhum com a Rádio Teresópolis, muito menos com remédio. Ah, doutor Nelson, mas é que me dê. Tá bom, vamos conversar, vou ver o que está acontecendo. Marquei com ela em frente ao fórum, que eu tinha uma audiência para fazer. Quando eu cheguei na porta do fórum, eu estou vendo uma senhora, acompanhada de seu marido, um homem, e uma menininhazinha no meio dos dois. E o pai carregando um cilindro, tipo um cilindro de oxigênio, de 20 quilos. E a menina presa a esse cilindro. A menina, linda, um sorriso lindo, toda molhadinha do lado esquerdo do corpo. Como se tivesse caído água sobre o corpo dela. Aí eu me aproximei, me apresentei, eu sou o doutor Nelson e tal. Aí pedi que ela me explicasse o que estava acontecendo. Ela disse o seguinte, que ela já tinha uma sentença judicial determinando que a Prefeitura Municipal de Teresópolis comprasse, eles chamam de bottom, é um equipamentozinho que ela fixa aqui no abdômen e é por onde a menina se alimenta. A menina não tem nem o esôfago e nenhum dos pulmões. Aquele molhado, sabe o que era o molhado? Era a alimentação dela que estava vazando por aquele bottom, porque alguém cedeu um bottom para ela que não era a mesma medida, porque a Prefeitura Municipal não está comprando esse equipamento para a menina, apesar de haver uma ordem judicial. Ou seja, estão descumprindo uma ordem judicial. Eu falei, olha, minha senhora, eu posso até tentar ajudá-la, mas como advogado eu vou levar de 20 a 40 dias, porque esse processo já está arquivado, eu vou ter que pedir o desarquivamento. E a menina, como é que vai ficar nesses 20, 40 dias? Porque a menina precisa se alimentar. Aquilo me sensibilizou tanto, e eu perguntei, quanto custa esse bottom? Ela, R$ 1.700. É uma quantia razoável. Eu me comprometi a arranjar esse dinheiro. Gente, eu tive a maior felicidade do mundo. Em meia hora, eu tinha arranjado R$ 2.500. Só ligando para amigos, para empresários. Aqui o meu abraço ao Henrique Carregal, o presidente da SIAT. Quando eu liguei para ele, falei, Henrique, está acontecendo isso. Ele falou, Nelson, estou contigo, meu amigo. Aí vou chamar todo mundo, a gente vai... A gente brincou, fazer um ratatá e vamos comprar esse equipamento. Liguei para um determinado empresário. Quando eu liguei para esse empresário, ele disse, o quê? Ratatá? Não tem ratatá, não. Eu compro. Quer dizer, eu vi a solidariedade no empresariado teresopolitano e não me surpreendi. Fiquei muito feliz. Agora, preste atenção no que eu vou falar, que o que eu vou falar agora é sério. Com o dinheiro em mãos, eu fui comprar o aparelho de R$ 1.700. Liguei para a firma. Olha, eu queria um bottom, dei a medida, dei a marca. Ah, temos sim, senhor. Tá, quanto custa? R$ 650. Ué, peraí, meu filho, não é 1.650? Não, 650. Ué, mas peraí, a prefeitura disse que é 1.700. Como é que é 650? É 1.700 ou é 650? Sabe o que eu fiz, gente? Eu mandei faturar em meu nome. Nelson da Silveira Filho. Sabe por quê? Porque eu peço a Deus que a prefeitura não me apareça com um recibo de R$ 1.700. Não estou acusando. Hoje eu fui na prefeitura e pedi para ver o processo de compra do equipamento dessa menina. Estou torcendo para a mãe da menina ter me dado uma informação errada. Ela pode ter se enganado. Pode ter custado R$ 700 e ela tem entendido 1.700. Mas a informação que eu tenho agora é de que a prefeitura compra por 1.700 um equipamento que eu comprei por R$ 630. Se isso for verdade, existe um superfaturamento desse equipamento. E isso é crime, doutor Jorge Mário Sedilacek. Aí o senhor vai dizer, mas foi meu secretário. A responsabilidade é sua. Então, eu peço a Deus que esse recibo não venha com 1.700. O doutor Jeff Nelson não fala isso. Primeiro vamos pegar os documentos. Mas eu estou aqui, olha, com essa situação.
Sabe por quê, doutor Jorge? Porque o senhor falou para mim que o senhor se sente um enviado de Deus para salvar a população de Teresópolis. Mas parece que o senhor está com algum problema de ouvido, porque a população inteira está lhe pedindo ajuda e eu não vejo ajuda surgindo. Aí, o senhor ainda tem tempo. Acorde, doutor Jorge. Acorde. Exerça o trabalho que o senhor foi contratado pelo voto para fazer. Preste atenção. Não estou brigando, não estou discutindo. Ao contrário, eu quero que o seu governo dê certo. Então disponibilize para a gente os documentos que a gente está pedindo. Mostre para a gente a isenção que o senhor diz que o seu governo tem. Eu vi aí uma máquina calçando uma rua ali no Bom Retiro. Ótimo. Eu nem sei qual foi o critério de escolher aquela rua, porque é uma rua que quase ninguém utiliza. Mas os moradores de lá têm direito a ter aquela rua calçada. Mas por que não está asfaltando ou recuperando os buracos das vias ali, como está todo mundo comentando, aquela rua que vai para a Ermitagem, a Tenente Luiz Meirelles? Doutor Jorge, eu vou falar outra coisa como cidadão. O senhor já andou pela reta? O senhor já percebeu que ato criminoso está sendo cometido na reta? O senhor já percebeu que essa obra que está sendo feita, vai colocar em risco grande parte da população de Teresópolis? Porque você não teve um recuo da calçada, você teve um avançar da calçada. A calçada agora está se projetando para dentro da reta. Eu fico pensando, meu Deus, que engenheiro de trânsito que projetou isso? Eu aconselho o senhor a parar aquela obra e rever, porque vão acontecer acidentes ali. Isso está bem claro. Eu preciso terminar a fala porque tenho que pedir um intervalo comercial. Antes eu vou dizer o seguinte para os senhores. Na quinta-feira passada, o programa OAB em Foco não foi ao ar, não porque houvesse pressão de prefeitura municipal, de prefeito. Não. Não foi ao ar simplesmente porque os convidados não puderam vir. Aí, vamos fazer na sexta. Na verdade, eu conversei com o Gil, falando, olha, se o programa é quinta, vai ter que ser quinta. Não adianta falar quinta, não deu quinta, faz sexta, senão a população perde o controle de quando é o programa. Tá certo? Esse programa, que é o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, nós não temos vinculação com ninguém. E tentar imaginar que eles poderiam frear o programa da Ordem dos Advogados do Brasil é muita ingenuidade. Porque o nosso direito de falar, nosso direito democrático, vai ser defendido até o último minuto. Então tentem parar o programa da OAB, senhores políticos, se acham que tem esse poder. Tentem. Ninguém tentou, não. Eu estou dizendo que a população imaginou essa possibilidade, eu vou tranquilizá-los. Porque vão fechar o canal de TV. Meus amigos, a Diário TV já provou, como se diz, estar desvinculada desse processo político. As pessoas achavam que era porque o secretário de Cultura é o proprietário da Diário TV. Mas nós nunca fomos impedidos de falar nada aqui. Entendeu? Eu já falei demais, eu preciso fazer um intervalo comercial. Na verdade, eu tinha muita coisa ainda para falar, mas hoje a gente vai conversar com um dos membros do Rotary, o meu amigo Roberto de Moura Estevão. Ele vem aqui para falar sobre a Shelter Box e depois do intervalo eu vou passar a palavra para ele. Fiquem com a gente e é um breve intervalo comercial. Nós voltamos já já. Hoje nós vamos conversar com o empresário Roberto de Moura Estevão, que é membro do Rotary Clube aqui em Teresópolis. Roberto, muito obrigado por você ter vindo. Boa noite. Sua boa noite ao telespectador. Bom, boa noite a você, a sua equipe e aos telespectadores que estão aqui nos assistindo, querendo saber um pouquinho mais da informação, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de passar essas informações. As pessoas têm tido muitas dúvidas com relação a esse projeto da Shelter Box, o que é Shelter Box, o que são as famosas barracas que tanto se ouve aí na mídia nacional dentro desse projeto. Explicar para a população o que é o projeto Shelter Box, o que é Shelter Box, tentar entender um pouquinho o que é o Rotary Club, qual é a função do Rotary Club nesse processo. Bom, deixar bem claro o seguinte, eu tinha convidado o Nilo, o professor Nilo, que é o atual presidente do Rotary Club aqui em Teresópolis. Exatamente porque o Nilo estava com uma preocupação, tem uma preocupação,
de que as pessoas, agora todo mundo fala de shelter box, e o Rotary estaria ficando num segundo plano. Na verdade, eu não vejo dessa forma. Todo mundo sabe quem trouxe o shelter box, que são essas barracas onde estão sendo alojados os desabrigados, é o Rotary Clube Internacional. Mas o Nilo me deu uma explicação bem plausível. Ele falou, Nelson, em vez de shelter box, vamos falar tendas do Rotary. Então, eu acho até plausível tendas do Rotary. Mas o Nilo ligou terça-feira para o presidente da OAB, o Dr. Jefferson, dizendo que não poderia vir hoje. Aí eu convidei o Roberto, porque é membro integrante do Rotary e está responsável por essas alocações dessas barracas. Então, Roberto, minha primeira pergunta. O que é e qual é a função do Rotary Club? O Rotary Club é um clube de serviço. Tá? O que é um clube de serviço? É uma instituição não governamental, tá? Que tem como finalidade criar ações de serviços na área socioambiental que venham a contribuir com a evolução ou com o bem-estar da sociedade. Tá? Então, nós temos uma série de projetos que são feitos. Tá? O Rotary Club é uma instituição internacional, que eu saiba, a única instituição, a única organização não governamental que tem cadeira na ONU, tá certo? É uma instituição de 103 anos que foi criada com a finalidade de proporcionar à sociedade algo a mais que algumas ideias, projetos, serviços que não estejam vinculados com o governo, com as entidades governamentais. Entendi. E qual a sua ligação do empresário Roberto com o Rotary Club? Eu sou um membro do Rotary Club, eu sou um associado do Rotary Club, tá? E que depois que ocorreu a catástrofe, nós criamos determinados grupos do Rotary Club, determinadas iniciativas de captação de donativos, iniciativas de distribuição de donativos. Temos iniciativas de projetos hoje, como o do Shelter Box, que é o projeto de abrigar as pessoas que foram desalojadas ou desabrigadas em função da catástrofe. Nós temos hoje outros projetos para revitalização, ou para ajudar alguma coisa na revitalização das áreas produtivas. Então, nós estamos com um projeto para ajudar o pessoal na área rural. Então, nós estamos formando vários projetos. E para que esses projetos funcionem, nós temos determinadas pessoas que ficaram responsáveis por ajudar nessa logística. Entendi. E o que é Shelter Box? Bom, Shelter Box, na realidade, são duas coisas, tá certo? A Shelter Box, primeiro, é uma ONG, é uma organização não governamental criada por um rotariano na Inglaterra, que teve a seguinte ideia. Em função, toda vez que você tem uma catástrofe, tá? Quando a gente vê a catástrofe de Teresópolis, que foi uma catástrofe muito grande para as nossas experiências aqui, a gente pode não entender a dimensão de um projeto Shelter Box. Se você for, por exemplo, numa catástrofe no Haiti, onde você tem toda a infraestrutura destruída, tá? As pessoas sequer têm um pedrão para ir como abrigo. As pessoas ficam absolutamente desabrigadas, desalojadas. Então, qual foi a ideia? Criar funções, ou criar uma forma de abrigar essas pessoas. Tá? Mas não uma forma de abrigar as pessoas de qualquer maneira. Tá? A ideia da Shelter Box é criar e manter o núcleo familiar. Você já teve um baque, ou já teve uma situação extremamente desfavorável, pessoas perderam parentes, pessoas perderam, às vezes, tudo que tinham dentro das suas casas, todas as suas economias. Tá? E o que nós estamos tentando com a ideia da Shelter Box é que pelo menos o núcleo familiar se mantenha unido. Então, essa é uma das características da Shelter Box. Tá? Entendi. Uma coisa importante para a gente colocar é que a Shelter Box não é uma solução definitiva para essas pessoas. A ideia é que ela seja uma solução temporária, tá? Para que as pessoas tenham esse processo e esse abrigo, e que isso seja uma alavanca para que elas voltem às suas vidas normais ou consigam se recuperar de uma forma normal. Mais digna. Roberto, eu recebi uma denúncia, em função até desse programa, tenho recebido várias denúncias. Uma delas envolvia não a Shelter Box, não o Rotary, eu vou chamar de tendas do Rotary,
mas não envolvia diretamente, mas acabando sendo a consequência do que seria a denúncia, sendo essas tendas do Rotary. Qual era a denúncia? Foi publicado no Diário Oficial uma dispensa de licitação e foi contratada de uma empresa de Nova Friburgo o aluguel de 2 containers. Tá? Esses containers parece que foram colocados num alojamento ali no acampamento ali montado aqui na Barra, onde parece que tem 29 barracas, essas tendas do Rotary colocadas lá. Então, 29 famílias estariam ali. Só que ali não existe a estrutura de banheiros e chuveiros, né, de sanitários e chuveiros. Então, parece que a Prefeitura Municipal teria alugado esses contêineres com essa finalidade, banheiros e duchas. E pelo valor de 40.400, se eu não me engano. A pessoa, na verdade, as pessoas que fizeram a denúncia, foram 2 pessoas, fizeram uma conta comigo e mostraram: Nelson, você tem 29 famílias, você tem 2 contêineres, são por 90 dias. Engraçado que a dispensa de licitação diz assim, por aproximadamente 90 dias. Eu nunca vi ninguém alugar por aproximadamente. Aluga-se por um prazo determinado, né? Nesse caso específico. Só que no final, a pessoa foi fazendo a conta, você pega 40.400, divide por 29 famílias, divide por 30, não sei o quê. Ela chegou à conclusão de que cada barraca dessa custaria para os cofres enrolei a língua, para os cofres públicos, a quantia de R$ 521, se eu não me engano. E essa pessoa concluiu: Nelson, não seria melhor então pagar o aluguel social? Aí deu a entender, mas espera aí, o Rotary falou que essas barracas não teriam custo nenhum para o município. E agora está aparecendo um custo de 500 e poucos reais. Entendeu, Roberto? Eu queria que você explicasse para a população que a posição do Rotary em relação a isso. Deixa eu deixar claro algumas coisas aqui para vocês, para os espectadores, para a população em geral. O que o Rotary, como é que funciona o processo da Shelter Box? Tá? Primeiro, para que as pessoas entendam. A ONG Shelter Box produz as tendas, as barracas, e o Rotary Internacional ele financia esse processo, e essas barracas vêm com assistência técnica do Shelter Box, tá, para que elas sejam instaladas e doadas aos desabrigados, tá certo? Então, as barracas da Shelter Box, elas são doadas para os desabrigados. Tá? Esse acampamento que existe, essa estrutura que existe no Parque do Imbuí, ela foi feita da seguinte forma. O Rotary e qualquer instituição tem limitações, obviamente, orçamentárias, como todos nós, tá certo? Então, qual é a obrigação, o que nós nos propusemos a fazer? Nós vamos fornecer as barracas, tá certo? E nós precisamos de um local que seja seguro e que tenha uma infraestrutura para que essas pessoas que estejam dentro da Shelter Box possam utilizar. Nós acertamos, então, em acordo, que as barracas seriam montadas nessa área que foi cedida pela igreja. Tá? Então, a Igreja Batista do Parque Imbuí cedeu a área, cedeu a infraestrutura que compunha essa área. Então, eles têm algumas salas que foram cedidas, tinham uma quantidade de banheiros sanitários muito limitados, porque ali era uma quadra de esportes, era uma área de lazer da igreja, que ela se dispôs a abrir mão dessa área de lazer para abrigar as pessoas. Então, foi realmente uma atitude muito louvável da igreja. E ficou acordado que a prefeitura faria a complementação da infraestrutura de banheiros e de sanitários e banheiros e chuveiros, tá certo? A Shelter Box e o Rotary Club não interferem e não vão interferir em como a prefeitura vai alocar esses banheiros sanitários, certo? Ela pode construir os banheiros sanitários no local, ela pode locar container no local. Quer dizer, isso é uma conta que deve ser feita por quem está implementando a infraestrutura,
Tá? O Rotary ele não vai fazer o controle de como vai ser feito isso, mesmo porque a nossa função não é essa, nós precisamos colocar. Eu não sei exatamente qual é o valor que foi alocado, nem qual foi o escopo que foi definido, tá? Porque eu não tenho contrato de locação, nós não temos o escopo de locação dentro desse processo. Isso não cabe também, a Prefeitura não tem a obrigação de fornecer isso para o Rotary. Ela tem a obrigação, sim, de criar a infraestrutura conforme nós acordamos com eles para montagem das barracas, não é uma obrigação só com o Rotary e com a Shelter Box, mas também com a igreja que disponibilizou a área. Quer dizer, então seria interessante, eu faço uma pergunta ao pessoal da Prefeitura, os secretários, o próprio prefeito. Se você tem um gasto de 40.400 em 90 dias, que é o que está no Diário Oficial, está no edital, por que não? Tudo bem que a gente entende que na emergência você tem que ter essa possibilidade. Vamos alugar aqui isso aqui, mas em 30 dias, eu acho que seria um tempo suficiente para se construir banheiros e duchas. E num valor muito mais baixo do que esse aluguel. E o que acontece? Entraria em acordo lá com a igreja, né, lá da Barra do Imbuí, e ia ter uma doação para a igreja, em contrapartida dela ter cedido o espaço. Quer dizer, ela cedeu o espaço, o poder público vai, constrói lá os vestiários, as famílias usam, e quando as famílias saírem dali, a comunidade vai usufruir daquilo que tem a quadra e tal. Então, acho que seria até uma coisa bonita do poder público e bem mais barata para os cofres públicos. Porque o prefeito ele tem que entender, o prefeito e os secretários, que eles estão com dinheiro, mas não é para sair comprando qualquer coisa. Né? Ele tem que fazer um orçamento. Tem dispensa de licitação. Tudo bem, ele não precisa ter licitação, mas pelo menos tenta ter um parâmetro aí, isso aqui custa tanto aqui, eu vou comprar no lugar mais barato. Né? É o critério dele, é um caráter discricionário que a gente chama, de escolha. Mas, por favor, né, vamos tentar economizar o dinheiro da população. Então, me parece que seria interessante a Prefeitura imaginar agora a possibilidade de construir esses vestiários ou, sei lá, pedir um campo de futebol aí para botar essas famílias também, que já têm alojamento. Não sei. Eu acho que seria interessante as pessoas pensarem nisso também. Né? Você falou da igreja da Barra do Imbuí. Parece que a igreja católica também cedeu um espaço ali, né? Na realidade, hoje nós temos 3 projetos que estão em ação, em operação, tá? Com parcerias com outras organizações. Então, a igreja da Barra do Imbuí, a parceria foi feita com a igreja que cedeu o espaço e a infraestrutura existente, e a prefeitura que cedeu ou que proporcionou a parte de sanitários e chuveiros complementares. Certo. Tá? Luz e água também ficou a cargo da prefeitura. Essas barracas são de quem? Pertencem, a partir do momento que o Rotary cedeu, essa barraca é do município ou da família que está morando nela? A barraca é da família que está morando nela. Ela recebe um documento de propriedade? Ela recebe um documento de doação dessas barracas. As barracas são doadas para as famílias. Tá? As barracas não são do município, não são do poder público. As barracas vêm do Rotary Club e são doadas para as famílias. Tá? Um ponto muito importante que as pessoas precisam saber é o seguinte: o Rotary Club é uma instituição não governamental, não recebe dinheiro sem público, fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Tá? E essa estrutura toda, as pessoas que recebem essa barraca, que vão morar nessa barraca, elas não precisam se sentir endividadas com absolutamente ninguém, porque não foi nenhum político que definiu esse processo, tá? Não foi o Roberto quem deu as barracas para as pessoas, nós simplesmente estamos coordenando esse projeto, não foi o Rotary Club de Teresópolis quem deu. Quer dizer, essa doação vem, primeiro, nós temos que fazer, se a população ou as pessoas que receberam essas barracas quiserem fazer um agradecimento, nós temos uma lista bastante extensa de agradecimentos para fazer. Tá? Primeiro, o Rotary Internacional que banca esse negócio, certo? A instituição Rotary Internacional como um todo, a instituição Shelter Box é a ideia, o criador que desenvolve, que fabrica, tá? A todos os voluntários que vêm, nós tivemos 8 voluntários estrangeiros aqui, tá? Ingleses, americanos, australianos aqui durante um mês,
esses voluntários vieram para cá. Nós tivemos um casal de rotarianos do Rio de Janeiro, a Cleonice e o Samuel, que são apaixonados por Teresópolis e que a gente tem que agradecer, porque foram eles também que ajudaram, que tinham a Elo Shelter Box e que fizeram essa ponte junto conosco. Tá? Então, nós temos que agradecer a essas entidades também que estão cedendo espaço. Ceder espaço é uma coisa muito complicada, né? Entendeu? Então, a gente sabe o quanto que essas entidades, elas deixam de usufruir, tá? Tanto a Igreja Católica quanto, no caso, a Igreja Batista. Farei um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fique com a gente. Roberto, a gente estava aqui no intervalo comercial, você fez um comentário que me chamou bastante atenção. É inevitável esses comentários. Hoje eu falei que a gente estava comentando assim, que o prefeito municipal hoje se tornou unânime em Teresópolis. Olha que diz que toda unanimidade é burrice, né? Mas ele é unânime, mas uma unanimidade negativa. Todo mundo está reclamando, pergunta, conversa comigo, reclama, tem alguma coisa para reclamar da administração pública municipal. Aí você fez um comentário. Você está personificando a pessoa. É um problema mais abrangente. Foi isso que você falou? Eu queria que você explicasse essa ideia para o telespectador. Na realidade, na minha visão, tá? Isso não é uma visão do Rotary, tá? É uma visão minha. Pessoal. Isso é muito importante que as pessoas tenham. Nós sistematicamente temos recebido, ou temos tido governos, tá? Que vêm cedendo ao longo de muitos anos. Quer dizer, os problemas de Teresópolis, eles não foram causados por esse governo especificamente, nem todos os problemas. Sim, obviamente, com certeza. Eu, como uma boa parte da população, não estou satisfeito com a atuação, tá? Mas ele vem se agravando ao longo do tempo e a cidade ela vem se deteriorando ao longo do tempo por uma falta de planejamento, por uma falta de programa de governo, por uma falta de foco nas ações do governo, tá? De todos esses governos que vêm há algumas décadas, tá? Depreciando ou acabando com a cidade. Tá? Por outro lado, eu também acho que a sociedade civil, tá? Talvez essa catástrofe seja um divisor de águas, porque a ação da sociedade civil nessa catástrofe é uma ação muito proativa e muito boa, mas ela se omitiu durante muito tempo. Tá? E a própria ação dela, a própria ação direta do que ela poderia fazer, ela acabou transferindo essa responsabilidade para o governo. Tá? Que poderia ter feito, mas acabou não fazendo. Tá? Então, quando a gente personaliza um problema, isso é muito grave, porque a gente pode continuar cometendo os erros de, nas eleições, acabar votando contra a pessoa e não a favor de um plano de governo. Entendi. Entendeu? Na minha opinião, o prefeito... Que de certa forma, deixa eu te interromper, você falou outra coisa, que de certa forma foi o que aconteceu na eleição passada. Nós não votamos na pessoa. Olha, senhor prefeito, eu me desculpa a sinceridade. Na verdade, eu fui lhe conhecer aqui no programa, eu não votei no senhor, né? A gente foi motivado naquele momento a votar contra um governo que vinha, né, já há algumas décadas no município. A gente queria uma renovação e o seu nome apareceu como uma renovação. Então, naquele momento, eu votei na renovação. Na verdade, não votei no cidadão Jorge Mário. Então, é para isso que você está chamando a atenção, para a gente não votar simplesmente numa ideia, mas votar num planejamento, num projeto? Você tem que votar no projeto e não contra uma ação que exista hoje. Então, o que ocorreu, o que aconteceu nessa eleição foi o que vem acontecendo sistematicamente. Quer dizer, as eleições vêm sendo perdidas ao longo do tempo, com exceção de alguns projetos aí, mas elas vêm sendo perdidas normalmente porque quem está na situação.
Porque você está votando contra aquele governo porque ele não te satisfez, ou porque o resultado que ele vem apresentando não é bom. Tá? Primeiro, é governar em função de resultados. Isso talvez não seja a forma mais popular de governar. Então, quando eu deixo, ou quando eu fecho os olhos para que as pessoas invadam determinadas áreas e instalem as casas nos morros de Teresópolis, onde você não tem a menor segurança, quer dizer, essa favelização que ocorreu em Teresópolis, esse processo todo, ele foi simplesmente deixado, até estimulado, né, durante esse período todo, porque eleitoralmente era muito conveniente. É verdade. Tá certo? E hoje nós temos um problema muito sério. Essa catástrofe, o grande medo que nós temos hoje, qual é? É que as áreas que foram atingidas e que causaram uma catástrofe, uma dimensão enorme, como a gente teve, elas sequer estavam mapeadas como as áreas de risco mais críticas, às vezes nem como áreas de risco. Tá? Se nós formos atingidos por uma nova onda ou por um novo desastre, onde nós temos as áreas de risco, nós não vamos ter centenas de mortos, tá? E alguns milhares de desabrigados. Nós vamos ter milhares de mortos e muitos milhares de desabrigados. Certo? Então, nós temos que repensar a forma de ação em Teresópolis, na minha opinião. Mas, Roberto, eu vou te ser sincero, num ponto de vista também pessoal, eu tive a oportunidade, quando o Exército esteve aqui em Teresópolis, de fazer sobrevoos nessas aeronaves deles. Então, eu estive de Petrópolis a Friburgo, sobrevoando as áreas que foram atingidas. Não sou geólogo, não entendo nada disso. Isso é um pensamento meu, é uma coisa pessoal. Eu não vejo, nesse momento, nenhuma culpa do poder público no tamanho dessa catástrofe, né? A quantidade de água que caiu foi muito grande. E nós hoje, teresopolitanos, nós estamos sofrendo um fenômeno que ontem, naquela chuva de terça para quarta, eu não consegui dormir. Só o fato de estar chovendo já me deixou preocupado, né? E eu acho que muitos teresopolitanos, teve um trovão aí à meia-noite que ensurdeceu a cidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sobrevoando essas áreas, eu percebi o seguinte: existe uma linha reta de Itaipava até Nova Friburgo. Quando eu falo uma linha reta meio ondulada, né? Na realidade meio ondulada. É um arco. Né? Mas foi uma área de destruição, como vou te dizer, ela seguiu um critério engraçado, né? Ela pegou ali de Itaipava, veio para Campo Grande cruzou para Pessegueiros, de Pessegueiros já foi para a parte de trás de Bom Sucesso, depois Vieira, ela cortou Vieira pelo meio, entendeu? Então, eu falei, meu Deus, tem algum outro fenômeno acontecendo aí que não só a chuva. Eu ouvi, eu não sei onde foi, na CBN, alguma coisa, alguém comentando sobre efeitos magnéticos na Terra, entendeu? Quer dizer, já se cria uma série de teorias, terremotos, daqui a pouco vai dizer que tem uma ingerência de algum ET também. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: nesse momento, essa catástrofe específica foi a força da natureza atingindo não só Teresópolis, mas a região serrana. Acredito que mesmo que houvesse uma superestrutura de escoamento da água, não seria suficiente, porque veio muita água, senão não teria feito esse estrago que fez, né? Levou casas, carros. Você viu que torceu o carro como se fosse papel, entendeu? No entanto, eu vejo Teresópolis sofrendo outra catástrofe, que é uma catástrofe pós-catástrofe. Qual é a catástrofe que nós estamos vivendo agora? O mau gerenciamento dos recursos que vieram a Teresópolis, o mau gerenciamento dos recursos públicos, o mau gerenciamento da mão de obra voluntária, inclusive pelo poder público, porque as pessoas se ofereceram graciosamente para ajudar, e eu vi muita reclamação de que a prefeitura não aceitava. Não, já temos, já não temos, já temos, já não temos. Então, isso me preocupa bastante. A pergunta é: você tem a mesma visão, você enquanto voluntário, enquanto colaborador, você
acha que esse processo de resgate de Teresópolis às suas funções normais está sendo retardado por uma deficiência administrativa, ou isso também é um processo natural numa região que foi acometida por uma catástrofe desse tamanho, dessa proporção? Nelson, vamos primeiro dividir o processo. Eu acho que a catástrofe em si, ela não teve ação direta do poder público, inclusive porque ela atingiu áreas que normalmente nós mesmos não teríamos mapeado como áreas de risco. Tá? São duas coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira é que o poder público ele não é culpado, tá certo? Pelo que aconteceu, mas ele é responsável, as pessoas que estão nos cargos, secretários de governo, prefeitos, vereadores, que estão nessas funções, eles não são culpados, mas eles são responsáveis porque estão nessas funções. Isso. Tá certo? Então, eles têm que agir dentro desse processo. As ações, elas têm que ser rápidas, mas elas têm que ser coordenadas. Se você começar a fazer ações descoordenadas, você acaba queimando os seus recursos, que da mesma forma que eu já falei antes que os recursos de Shelterbox ou nenhuma entidade tem recurso, o governo também não tem recurso limitado, apesar das pessoas acharem que, não, o governo tem que dar, o governo tem que dar. O governo não tem recurso limitado. Tá? E a outra coisa que eu acho é que a proporção desse problema, ele é muito grande. Tá? Então, você precisa de uma participação muito grande também. O poder público, não o poder público municipal, não é só Teresópolis que não tem capacidade de manipular uma catástrofe desse tamanho, mas eu acho que nenhum poder público municipal no país teria capacidade de manipular um processo desse tamanho sozinho. Então, eles aceitarem ou receberem a ajuda da população, a ajuda das entidades, a ajuda de todo esse grupo que realmente está comprometido em fazer essa recuperação de Teresópolis, é muito importante. Essa é a minha opinião. Eu acho que a prefeitura ela tem se isolado um pouco desse processo. Tá? Eu não sei exatamente qual é a preocupação, se é uma preocupação política, de achar que, não, se eu receber ajuda, ou se aceitar a ajuda das pessoas, eu vou mostrar fraqueza, ou vou mostrar fraqueza nesse processo. Mas a gente tem que levar em consideração que não existe fraqueza numa proporção de desastre como que nós temos. Quer dizer, então nós temos que realmente unir forças. Tá? E a gente não pode ter a sociedade civil posicionada de um lado e o poder público de outro. Tá? Quando está todo mundo trabalhando junto, as coisas vão funcionar melhor. Esse aí é o processo. Ninguém está querendo roubar o papel principal do prefeito, quer dizer, ele está prefeito, ele é uma autoridade municipal, é dele que tem que partir os comandos, não é isso? Sem dúvida. Só que nós, a população, queremos participar desse processo, estamos colocando à disposição do poder público nossa mão de obra gratuita, inclusive, né, voluntária. Eu tenho sofrido, assim, eu converso às vezes, passo para alguns secretários, sinto um certo distanciamento, não entendo porquê, né? Enquanto cidadão, eu tenho direito de fazer questionamentos, enquanto cidadão, eu tenho direito de mostrar meu descontentamento, como grande parte da população de Teresópolis, entendeu? Então, eu não gostaria que o poder público visse as instituições da qual nós fazemos parte. Hoje temos um grupo aí de 30, 35 instituições tentando colaborar com o poder público na solução desses problemas, tentando colaborar sem interesse algum. Na verdade, são empresários que estão doando tempo e dinheiro em auxílio aos desabrigados. Mas existe uma certa resistência do poder público em aceitar essa doação de tempo e até uma doação financeira. Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida com o último bloco do programa de hoje. Fiquem com a gente. Hoje nós falamos sobre Rotary Club, sobre Shelterbox. Trouxe aqui o empresário Roberto Estevão, de Moura Estevão, que é membro do Rotary Club, fez esclarecimentos. Falei para vocês no início do programa da minha indignação ao comprar um remédio
não foi o Nelson, né? Eu consegui, junto com alguns amigos empresários, juntar uma quantia para comprar esse remédio e tive a surpresa de, ao comprar esse remédio, comprar por um valor muito inferior ao que supostamente a prefeitura estaria pagando. Não estou dizendo que tenha pago, tá bom? Estou dizendo que a família que me pediu essa ajuda disse que a prefeitura estaria pagando um valor 3 vezes maior e que, se isso for verdade, estaria incorrendo em crime. Eu acredito, sinceramente, que a prefeitura não faria isso, né? Eu vou passar a palavra para você, Roberto, para que você dê o seu boa noite aos telespectadores, agradecer imensamente a sua presença, tá bom? Está com você o microfone. As câmeras. Pode ficar à vontade de dar sua boa noite aí, Roberto. Eu gostaria de dar boa noite para vocês, para os telespectadores, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, de dar os esclarecimentos. Nós estamos, o Rotary Clube Teresópolis, junto com a instituição Rotary Clube Internacional, está sempre aberta aí. A finalidade do Rotary Clube é ajudar a população, ajudar a sociedade. O Rotary Clube é muito importante a gente colocar. O Rotary Clube ele não tem nenhum tipo de vinculação político-partidária, então todas as ações do Rotary são direcionadas à população e, no caso específico dessa tragédia, a população atingida diretamente ou indiretamente pelos acontecimentos. Tá certo. Gostaria de dar boa noite para vocês e para todas essas famílias que estão aí, dizer que nós estamos lutando juntos. É uma situação complicada, mas o vencedor não é aquele que não cai, é aquele que não se levanta. Então nós tomamos um tombo agora, foi realmente uma pancada muito forte. Eu gostaria que a sociedade como um todo entendesse isso como um processo de aprendizado e que nós temos que fazer uma recuperação muito grande da nossa cidade. É verdade. Eu tenho que mandar aqui um agradecimento aqui, meu amigo Dr. Carlos Tapajós, o Carlinhos Tapajós, está assistindo a gente, um grande amigo, tem me incentivado bastante. Um grande abraço para o amigo Luiz Costa, o organizador do concurso Miss Teresópolis. Aí convido as meninas de Teresópolis a participarem desse evento que o Luiz está organizando. Parece que você tem que fazer uma inscrição. Procura ali o Foto Santa Teresa, faça a sua inscrição. O Luiz ele tem feito um trabalho maravilhoso com essas meninas aqui em Teresópolis. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar com ele, eu sempre falo, ele é um agente transformador de vidas. E isso é uma coisa bastante louvável. Luiz, meu sincero parabéns para você e que você continue fazendo esse trabalho por muitos anos aqui em Teresópolis. Tá certo? Eu quero deixar bem claro 2 coisas antes de terminar o programa e refazer o convite que eu fiz da reunião de amanhã. Deixar bem claro o seguinte, a OAB Teresópolis, a OAB Seccional Rio de Janeiro, a OAB Federal, não é uma instituição política. Nós não temos vínculos políticos com ninguém, tá certo? Nós temos um vínculo de política social. Onde a sociedade estiver precisando da ajuda da OAB, a OAB fará todo o possível para ajudar. Existem algumas pessoas no município questionando aonde a OAB estava em tal dia, que nós estávamos fazendo tal movimento, tal. A essas pessoas eu vou dizer o seguinte, nesse dia que vocês estavam fazendo esse movimento na Câmara Municipal, nós estávamos dentro da Câmara fazendo um manifesto junto com mais 20 e poucas instituições. A forma que nós escolhemos foi uma forma pacífica. Fomos lá, lemos o manifesto, nos posicionamos, protocolamos, e essa pessoa que fez a pergunta aí pela internet, onde estava a OAB, onde está a maçonaria, onde está o Rotary, colocou na internet essa pergunta. Nós estamos dentro da Câmara. Se você tivesse prestado atenção, meu amigo, você teria visto isso, né? Ao contrário de você, ele sabe para quem eu estou falando, ao contrário de você que está tentando fazer política, nós não estamos preocupados em tirar ou deixar. Nós estamos preocupados em fazer o poder público funcionar a favor da população e não funcionar em favor de interesses pessoais. Tá certo? Existe uma série de questionamentos que serão feitos novamente ao prefeito em relação ao próprio patrimônio pessoal, porque a resposta que ele deu não foi satisfatória. Mas essas perguntas serão feitas oficialmente, não serão feitas
aleatoriamente no meio da rua, acusações infundadas. A OAB não trabalha assim, com acusações infundadas. Existe um ditado que diz: a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Realmente existe em Teresópolis a aparência de atos desonestos. Um patrimônio que surge do nada, viagens que são feitas sem o devido consentimento ou anuência da Câmara Municipal, pessoas que são colocadas em cargos que não deveriam estar naquele cargo durante a viagem, né? Tudo isso vai ser questionado oficialmente por medida judicial, tá certo? Em relação à população, a OAB está de portas abertas, tanto quanto o Rotary, tanto quanto todas as entidades, a SIAT, CDL, Sincomércio, Firjan, a Aperj, são inúmeras instituições, inúmeras. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, essas instituições não estão aqui vislumbrando nenhum favorecimento pessoal, tá certo? Por isso que você não vê uma pessoa, você vê um grupo unido, coeso, que está se reunindo todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, no auditório da SIAT, no Parque Regadas. E você está convidado, qualquer um teresopolitano, qualquer uma pessoa que queira participar dessas reuniões, apresentando propostas sem fim político. Sem fim político, quando eu digo não é candidato, a gente vai estar debatendo política. Político partidário. Sem um fim político partidário. Será muito bem-vindo. Em cima disso, eu vou repetir o convite que eu fiz no início do programa. Nós estamos organizando, nós temos a pretensão de já nesse domingo organizar uma visita aos locais que foram atingidos por essa catástrofe. É assim, gente, a gente foi acometido com a catástrofe, todos ficamos chocados, ficamos atordoados, cedemos o nosso tempo, fomos ajudar e agora nós estamos voltando ao nosso cotidiano. Só que as pessoas que foram as vítimas da catástrofe continuam do mesmo jeito que estavam no primeiro dia. Elas continuam precisando da nossa ajuda. E hoje elas são vítimas de uma coisa bastante dolorosa, que é a falta de informação. Essas pessoas têm reclamado muito de que não conseguem entender o que está acontecendo, esse processo todo. Elas precisam de água, elas precisam de luz, se sentem sozinhas indo à SEDAI, indo à Ampla, e a Ampla negando, a SEDAI negando. Existe um boato de que a Prefeitura Municipal teria intenção de tornar a Posse e o Campo Grande como um parque nacional, não permitir mais a construção de novas casas ali. Isso é verdade? Isso não é verdade? Existem denúncias de pessoas que sequer tinham imóveis nas áreas que foram atingidas e que agora estão pleiteando o aluguel social, o que seria crime. Não é verdade? Isso tudo a gente tem que verificar e ajudar o poder público a resolver essa situação. Quando eu falo ajudar, seu prefeito, senhores vereadores, não é tomar a vez de vocês, é tentar levar a vocês informações do que a população está sentindo nesse momento. Então, nesse domingo, nós pretendemos ir a essas comunidades, dividir grupos, cada grupo vai a uma comunidade, Providência, Poço dos Peixes, Campo Grande, Posse, Vieira. Vamos passar o dia lá, cada grupo vai passar o dia, ouvindo a população local, ouvindo as pessoas que são as vítimas diretas desse evento ocorrido no dia 12. E perceber com elas, pegar com elas, as necessidades nesse momento. A necessidade emergencial foi roupas, foi água, foi alimento, tá, isso foi esperado, né? Mas e agora, de que forma nós podemos ajudá-los? Então nós vamos fazer relatórios e apresentar ao poder público. E nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos que você participe disso também. Doe o seu domingo para essas pessoas. Vá junto com a gente. Participe desse processo político apartidário. Aí eu convido não só a população, mas inclusive os políticos. Os vereadores, vocês não são representantes da população? Vá junto com a população visitar a população. Então está aí feito o meu convite. Amanhã, dia 25 de fevereiro,
nós faremos uma reunião às 19 horas no edifício Marco Central para tratar da organização dessa visita que será feita no dia 27, que é domingo, a essas comunidades. Estou convidando todos os senhores, todas as senhoras a participar. Doe esse domingo para essas pessoas, vamos lá visitá-los, ver o que eles precisam, para a gente continuar com esse processo de auxílio, tá certo? Eu preciso terminar o programa, agradeço imensamente a todos que estiveram aqui assistindo com a gente, participando com a gente, e os convido para que quinta-feira da semana que vem esteja novamente aqui a partir das 20h30 assistindo o programa OAB em Foco. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima quinta.